Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Nesta quarta-feira seguimos falando sobre os municípios mineiros que se reúnem até amanhã no 29º Congresso Mineiro de Municípios. Entre os debates do evento estão as estratégias e inovações tecnológicas para campanhas eleitorais na internet, que é o nosso tema de hoje no Grande BH em Pauta. A presidente da campanha digital e estrategista política digital Cristiane Liberatori destaca agora pra gente o que será abordado nessa palestra. Cristiane, muito bom dia. Bom dia. Cristiane, os partidos e alguns candidatos têm reclamado do rigor dessa norma que está regendo o trabalho, a campanha, a possibilidade de campanha na internet. Você acha que realmente as regras estão mais duras do que deveriam? Eu acho que, na verdade, as regras elas não são compatíveis com a realidade da utilização da internet, seja ela por políticos, seja ela por eleitores. Acho que existe até uma tentativa de se regulamentar o uso de uma forma geral, e mesmo essa tentativa que ainda tramita no Congresso, sim, não consegue acompanhar a realidade da utilização. Por exemplo, no caso dos prefeitos ou dos vereadores que têm mandato, o fato deles estarem compartilhando as informações das vitórias que o governo tem trazido, ou mesmo alguma emenda, alguma verba, qualquer coisa, isso pode ser considerado uma autopromoção. E dependendo da cabeça do juiz, isso pode punir o candidato, né? Então, o candidato que tem mandato tem que ficar esperto com relação a isso. Agora, é por isso que eu acho que ele é limitado, ele não entende, né? Que a internet ela também é uma forma de informar a população, às vezes muito mais eficiente no caso das mídias sociais do que o próprio jornal. Sim. Então essa é a forma como a maior parte da população fica sabendo, inclusive, do que tem acontecido em muitos governos. Agora, esse prazo que foi colocado para evitar que seja considerado campanha antecipada, foi 6 de julho, se não me engano, né? A partir de 6 de julho, os partidos podem utilizar as redes sociais já legalmente dentro dos preceitos aí das normas dos tribunais, do Superior Tribunal Eleitoral. Essas regras, a forma como os candidatos vão utilizar ou podem utilizar isso, você acha que a maioria dos candidatos, principalmente que nós estamos falando de uma eleição que ocorre muito regionalizada, eleição nos municípios, para vereadores, para prefeitos, eles estão preparados para fazer essa utilização a favor deles próprios? Eu acho que a maior parte dos políticos, né, eles não conseguem fazer a utilização correta das mídias sociais como ferramenta de comunicação de massa. Né? A gente vai ter uma dificuldade da maior parte dos políticos em compreender a forma estratégica como se deve utilizar os perfis e as demais ferramentas que se acoplam a esses perfis, para que de fato você consiga falar com mais pessoas além da sua base de contato de amigos ou da sua rede social, que é aquela que está em torno do seu perfil. Para conseguir falar com a massa de eleitores, para conseguir fazer comunicação de massa, você tem que utilizar algumas estratégias e algumas inovações em softwares, em capacidade de viralização, em scripts, que a maior parte dos políticos ainda nem sequer sabem que existe. Exatamente. Que foi o que a gente utilizou, por exemplo, na campanha presidencial em 2010, da Marina, e que agora a gente vai usar de novo em algumas campanhas municipais, mas a maior parte não sabe usar isso. Então, a maior parte vai fazer campanhas limitadas, falando só com a sua base de amigos ali, ou seja, não vai conseguir fazer comunicação de massa e campanha eleitoral para virar voto fora da sua base de amigos. Evidentemente que mesmo com esses investimentos que você citou aí, em softwares, em pesquisa, levantamento que é necessário, acompanhamento, monitoramento nas redes sociais, uma campanha feita nas redes sociais, ela sai muito mais barato do que uma campanha mais barata, mais limpa, né, do que uma campanha distribuindo papel na rua, botando outdoor, botando cavalete, etc. Sim. Vai chegar o dia, você acha que vai chegar o dia em que algum candidato ou alguns candidatos vão entender que dá para fazer uma campanha só utilizando redes sociais? Você acha que isso é possível acontecer?
Eu acho que isso é possível na medida em que existe uma inclusão digital cada vez maior no Brasil, né? Estou falando de Brasil. Em alguns outros países já é possível fazer isso. Aí é uma questão de mudança na legislação, né? Mais do que até de mudança cultural. Aqui no Brasil nós precisamos principalmente de investimento em inclusão digital. Quando a gente tiver isso, aí naturalmente a gente vai ter uma mudança cultural, a gente vai ter a própria população esperando que a comunicação seja feita via internet, ou puramente via internet. As pessoas elas não têm nem paciência de pegar mais papel na rua, todo mundo está discutindo a questão ambiental, as preocupações são outras, a postura do político tem que ser outra, ele tem que acompanhar essa mudança tecnológica, na medida em que as pessoas, elas sentem também uma necessidade de mudanças com base na realidade do mundo, na realidade da vida delas, né? Então, eu acho que o gap que a gente tem é com relação à inclusão digital, basicamente, porque na medida que você oferece canal de comunicação, oferece uma banda larga para qualquer pessoa, seja ela estudante, e até inclusive pessoas mais velhas, elas entram na internet, isso passa a fazer parte da vida delas, né? E elas não abrem mais mão de ter a utilização da internet. Então, assim, é uma transição irreversível, e isso eu tenho certeza. Muito bem, conversamos com Cristiane Liberatori, que é presidente da campanha digital, estrategista política e que participa hoje do 29º Congresso Mineiro de Municípios. Cristiane, muito obrigado pela sua participação conosco, um bom dia para você. Muito obrigado, agradeço a entrevista e faço um convite a todos que estão em Belo Horizonte, que se interessam por inovação tecnológica e estratégia digital, que venham nos assistir aqui às 14 horas numa palestra aberta a todos os participantes do 29º Congresso Mineiro de Municípios. Muito bem, palestra aberta então no Expo Minas. Muito obrigado, bom dia para você. Um bom dia.